Bom, agora nós vamos falar de polaridade de ligações, polaridade de ligações e de moléculas, tá bom? Nós vamos falar sobre a polaridade de ligações e moléculas, beleza? E quando eu falo de polaridade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um polo positivo e um polo negativo. Essa intuição já aparece aí, essa primeira ideia aparece por causa da relação com a física, tá? E não vai fugir muito disso aqui, é claro que com base ou com um princípio químico, tá bom, gente? O que determina o polo, por exemplo, um polo ser positivo ou um polo ser negativo na molécula, depende do quanto um átomozinho atrai elétrons para si ou não, tá? Eu vou dar um fato experimental para vocês aqui, tá? E aí depois a gente vai desenvolver esse raciocínio. Por exemplo, ó, quando a gente fala lá da moléculazinha da água, o oxigênio é a parte negativa da molécula. Eu digo que aqui, ó, eu digo que aqui ao redor do oxigênio nós temos a parte negativa. Então aqui ó tá a região de carga negativa da molécula, tá bom? Então aqui ó, a carga é concentrada de forma negativa, tá bom? Vou representar desse jeito aqui para vocês. E do lado do hidrogênio está a parte da molécula que é positiva, tá bom? Do lado do hidrogênio está a parte da moléculazinha que é positiva. O que significa isso? Ou de onde vem isso? É aqui que a gente entende por que a molécula de água tem uma parte que é negativa, por que o oxigênio é negativo e por que o hidrogênio é positivo, tá bom? Nós vamos chegar nesse ponto ainda, tá? À medida que a gente decorrer a aula. O que é que faz o oxigênio ser negativo ou o hidrogênio ser positivo? Ou o que determina a polaridade das ligações e depois, por consequência, a polaridade das moléculas? Tudo começa com a eletronegatividade. Sim, aquela propriedade periódica que nós aprendemos lá na aula de tabela periódica. Eu vou revisar aqui com você o conceito de eletronegatividade. Perdão. O que é a eletronegatividade? É a tendência que uma espécie tem, tá? Que uma espécie tem de atrair para si elétrons numa ligação química, tá bom? A eletronegatividade vai ser a tendência que uma espécie tem de atrair para si os elétrons, tá? Em uma determinada ligação química. A eletronegatividade, gente, ela é dada em uma escala que a gente chama de escala de eletronegatividade de Pauling, tá? E Pauling ele criou uma escala e ele coloca lá nessa escala todos os elementos em relação às suas eletronegatividades. Só que aí que tá. A gente saber a eletronegatividade de todos os elementos é um negócio complicado, tá? A gente lembrar todas elas. E aí, portanto, a gente acaba lembrando as principais, tá? Quais são as principais? As principais a gente faz uma fila, e eu chamo ela fila parcial de eletronegatividade. Ó, a fila parcial de eletronegatividade. Como é que é a fila parcial de eletronegatividade? Eu costumo usar uma frasezinha para ajudar a lembrar, tá? E ela é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então eu vou só arrastar esse negócio para cá, para a esquerda. Então de novo, fui ontem no clube, briguei e saí, oh, gente, é briguei, tá? É um BR, viu? Briguei e saí correndo pro hospital. Na sequência, depois vem os metais. Gente, essa é a fila parcial de eletronegatividade. Eletronegatividade aqui, ó, cresce para a esquerda, tá bom? Eletronegatividade aqui cresce nessa fila, cresce para a esquerda,
tá bom? Então, quando eu ando para a esquerda aqui, ó, a minha eletronegatividade aumenta. A eletronegatividade aumenta para a esquerda. Na verdade, tudo aumenta na ponta da seta, né, gente? Então, no caso aí, a ponta da seta está para a esquerda, então a eletronegatividade aumenta para a esquerda. Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um átomozinho de flúor, que está ligado a um átomozinho de hidrogênio, quem é que vai ser o mais eletronegativo dos dois? Vai ser o flúor. Quer dizer que o flúor vai ter uma capacidade maior de atrair para si elétrons na ligação. Galera, atenção, tá? Quando eu coloco nessa fila desse jeito, dá a impressão que a do flúor é maior que a do oxigênio, que é maior que a do nitrogênio, que é maior que a do cloro e assim por diante. Realmente é assim, mas não é todas elas que realmente são tão maiores assim. A do flúor é maior que a do oxigênio, que é maior, tá? Que a do nitrogênio. A do nitrogênio e a do cloro é muito próximas, tá? É praticamente a mesma, tá? A do cloro é maior que a do bromo, tá? A do bromo é maior que a do iodo. A do iodo é muito próxima à do enxofre, tá? A do enxofre é muito próxima à do carbono, tá? A do carbono é maior do que a do fósforo. E a do fósforo é muito próxima à do hidrogênio. A do hidrogênio é maior que a dos metais. Porém, de forma geral, para você decorar, você pode lembrar que fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Metais na sequência, vai crescer sempre para a esquerda, embora tenha algumas delas, como essas que eu destaquei, que são muito próximas, tá bom? Na prática, elas serem muito próximas aí não vai mudar muita coisa, porque normalmente a gente compara eletronegatividades de espécies que não são tão próximas. Por exemplo, a gente compara muito, por exemplo, o cloro com o flúor, ou o flúor com o hidrogênio, tá? Ou o hidrogênio com o cloro, ok? Ou o hidrogênio com o fósforo, ou com o nitrogênio, ou com o oxigênio. É muito difícil a gente comparar, por exemplo, a do cloro com a do nitrogênio, tá bom? Então, na prática, isso não muda muita coisa. Mas você tem que lembrar que se fosse comparar entre nitrogênio e cloro, por exemplo, a diferença vai ser muito baixa, porque elas são muito próximas, tá bom? Beleza. Na verdade, elas são praticamente iguais, tá, gente? Na fila parcial de na escala de eletronegatividade de Pauling.